Então, dando continuidade à mesa com o tema supervisão do estágio, como espaço de indissociabilidade da formação e do trabalho profissional, vou passar a palavra para o professor Reinaldo Pontes. Boa tarde novamente. Fico muito contente de poder estar participando desse fórum e a presença da professora Rosa Predes é um luxo para todos nós aqui, ter toda essa experiência e toda essa visão, que às vezes a pessoa tem uma ou outra, até as duas. Ela não só tem experiência com o tema, tem trato teórico e tem uma visão em âmbito nacional. Antes de começar o meu comentário, não vou dizer que é uma palestra, nem um comentário em cima da fala da professora e algumas observações, eu queria perguntar a vocês algumas coisas, se vocês não se importam. Os professores, os assistentes sociais, supervisores de campo aqui presentes, por gentileza, levante o braço. Obrigado. Os assistentes sociais aqui presentes, que não, embora estejam trabalhando, não estão supervisionando alunos no campo, não tem alunos estagiários, por favor. Obrigado. Dois. Colegas, né? 3. Os alunos que estão estagiando, por gentileza. Os alunos que não estão estagiando, mas gostariam. Obrigado. Os docentes que são supervisores de estágio, por favor. Eu sou. Aí nós temos um problema. Eu precisava saber disso, embora eu já tivesse desconfiado. Nós sabemos quantas escolas de serviço social nós temos em Belém? FAMAIS, ESAMAIS, FIBRA, que não sei se já chegou no tempo de estágio, mas deve estar chegando. UNAMA, UFPA. Estácio, UNIP, FAAM, já passou de 6. Bom, na região metropolitana, e no ensino à distância, são vários, né? Tem a UNIP, semipresencial, UNOPA, a Anhanguera, Uniaselv. Bom, só para dizer para vocês que eu acho que nossa tarefa ainda é árdua, não é? Eu estou falando aqui com o conselho, eu estou falando a professora Rosa, que tem como eu disse, tem uma experiência em âmbito nacional. Se nós estivéssemos em outros estados do Brasil, talvez estivéssemos vivendo a mesma situação de uma certa desigualdade aqui, porque são centenas de alunos estagiando, são dezenas de professores no campo, só na Federal tem uns 30, porque todo mundo tem inserção no campo de estágio. Na UNAMA, outros tanto. E nós estamos aqui com a maior parte da plateia composta de alunos que não estão estagiando. Foi o meu olhar aqui, meu olhar estatístico, a maioria não estão estagiando. Tem os estagiários e poucos assistentes sociais que estão como supervisores. Mas isso não desmerece o nosso encontro. Isso só diz para nós que nós temos que ter um papel de convencimento, de discussão maior com os colegas, com as instituições. Eu começo dizendo o seguinte, o tempo é bastante curto, e eu já advirto aqui que, problema de agenda, eu estou com uma banca às 5 horas lá na Federal. Eu já vim de lá, vou voltar para lá. Mas vou fazer a minha apresentação de forma sintética, mas vou tentar ir direto aos pontos que eu julgo muito importantes. Primeiro, até para quem está aqui de olhos postos no futuro, que vai estagiar. Não existe formação em serviço social sem estágio. Isso não existe, ok? Primeiro ponto que eu queria colocar. Isso é estruxo, por duas razões muito simples. Primeiro, o serviço social é uma profissão interventiva. Ele não é uma profissão meramente investigativa. Ele é investigativo e é interventivo. Aliás, essa dupla dimensão é indissociável.
Se formar um assistente social que não tem um perfil investigativo, ou formar um assistente social que não tem um perfil interventivo, ele está deficiente. Ele é um profissional com um portador de deficiência. Ele vai causar problemas na sociedade. Esse fórum aqui pode parecer para os desavisados que é uma defesa corporativa dos assistentes sociais. Muito ao contrário. Nós estamos aqui na sala de visita da nossa casa, em família, e vamos dizer o que a gente precisa dizer, numa roda bem aberta. Nossa grande defesa, ao tentar aprimorar a formação, é defender a sociedade de nós. A sociedade pede defesa de nós. Porque se nós fracassarmos na nossa competência de formação ética, política e prática, nós vamos causar problemas. Para quem? Para quem já tem muitos. Até mais do que nós. Porque hoje, as pessoas que procuram serviço social num CRAS, num hospital, numa escola, estão com problemas. Problemas de violação de direitos, problemas de pobreza, problemas de abandono. Então, ninguém procura um serviço social sem problemas. E se nós não estivermos à altura dessas demandas, nós vamos causar problemas. Aliás, vamos até agravar problemas. Claro que essa não é uma questão de ordem estritamente individual ou profissional. Isso é uma questão estrutural. Isso está ancorado na matriz que produziu essa profissão, que produz as instituições que contratam os profissionais. Então, o primeiro ponto é a nossa profissão, a natureza da nossa profissão, a natureza do serviço social é investigativa e é interventiva. Logo, não existe essa possibilidade de se formar sem fazer um bom estágio. E eu quero dizer para vocês, com os anos de experiência que eu tenho, e são muitos, esse é um calcanhar de Aquiles da nossa formação. Por que razão? E atenção, hoje eu estou numa universidade pública, eu já estou completando 5 anos, caminhando para o 6º ano. Mas eu passei 25 anos numa universidade privada. De onde vieram muitos que estão aqui, professores, profissionais, vieram das universidades, nos encontramos na vida, não é? Numa sala de aula, num campo de estágio, num evento. E isso sempre foi um dilema. Por quê? O estágio, dentro da formação, ele é o ápice da formação. Não é o TCC, embora muitos pensem que seja o TCC. É o estágio. Quero quebrar esse ovo aqui e fazer um omelete. E o estágio, não em todas as instituições que eu trabalhei, ele não priva de um lugar de excelência. Muitas vezes o estágio, em algumas instituições que eu trabalhei, e eu tive próximo, ele é muitas vezes um lugar de quase castigo. Você vai para o estágio, vai supervisionar estágio. Porque é trabalhoso supervisionar estágio. E não dá notoriedade. Dá trabalho. Mas é o melhor trabalho. Sabe por quê? Porque no estágio é onde se encontram todas as dimensões da formação profissional. Todas. Não que as disciplinas que são feitas em sala de aula não tenham sua importância, então tem muita importância, e sem elas o estágio pode ir por água abaixo. É que, atenção, eu fiz um esqueminha aqui, enquanto a Rosa falava, me inspirei na fala dela, eu fiz um esqueminha aqui, me atrevo a dizer, que eu coloquei o seguinte: o estágio, para ser entendido, ele tem 3 espaços a serem definidos: os atores, as dimensões e o espaço institucional. E eu coloquei aqui como os atores o docente supervisor, o discente, o profissional supervisor. Os atores centrais. Os atores institucionais, as dimensões institucionais, são o espaço de ensino, que é a instituição formadora, o espaço socioocupacional, que é a instituição que abriga o campo de estágio, a rede articulada desse espaço, já que ele não é uma ilha, a realidade dos atores envolvidos, docente, discente, supervisor, o mercado de trabalho, que foi aqui trazido,
Porque o mercado de trabalho não é só do assistente social, é o futuro mercado de trabalho do futuro assistente social. As demandas trazidas pelos usuários. E eu botei aqui o CRES. Só que o CRES ele não está no lugar certo, ele é aqui, ó. Ele está entre os atores, porque ele é o ente normativo, certo? É as CRES. Entender, e atenção, olhando dentro de uma perspectiva de totalidade, se todos esses atores e espaços não tiverem claramente definidos na nossa mente, na nossa abstração teórica, como é que nós vamos do abstrato ao concreto? Porque quando você chega na instituição, você dá de cara com uma realidade nova para você, a não ser que você já conhecesse antes, mas normalmente é nova. Nova porque você não está... Muitas pessoas vão estagiar num lugar que foi atendido. Alunos já foram atendidos, agora vão estagiar. Diferente. Esse espaço, ele é um caos, ele parece caótico quando ele chega. Quando você chega. Porque as determinações que estão ali, as mediações que estão ali invisíveis e misturadas, e há o aparente, o que lhe parece que são as demandas institucionais, isso tudo parece uma coisa muito exótica, muito difícil. Mas, aí que está um grande, eu digo assim, Rosa e Silene, não sei se vocês concordam, mas o problema é o arrastamento da prática. O poder que a dimensão objetiva da realidade prática tem. O que eu quero dizer com isso? Quando você chega num espaço que você vai assistir uma palestra como aqui, eu olho para vocês, todo mundo está calmo, relaxado, não vejo ninguém dormindo ainda, mas já vejo uma tranquilidade. Vamos inverter a bola, venham vocês para cá e nós vamos sentar aí. Vocês não vão ficar mais tranquilos, né? Porque isso aqui parece que dá choque. E essa cadeira parece uma cadeira elétrica. Porque você já olha a multidão e aquilo já te dá um frio na barriga, não é verdade? Quando a gente chega no espaço da prática, você não vai assistir palestra, não é verdade? O assistente social vai te olhar. Muitas vezes já sobrecarregado de trabalho, você é mais um para ele. Não necessariamente rola simpatia aí. Essa daí não é culpa sua. Estrutura já impôs uma obrigação ética, mas eu estou sobrecarregado. Tem algum colega assistente social aqui que esteja empregado ou memórias da fase do trabalho e possa dizer o seguinte: meu trabalho era folgado? Alguém tem essa experiência de, no meio do trabalho, poder tipo fazer as unhas, ouvir uma música, não é? Ou ficar zapeando? Normalmente você tem muito mais trabalho do que tempo, é a experiência que eu vejo. Se for na saúde, na educação, na assistência social, nos CRAS, nos CREAS, em qualquer área onde área socioocupacional que a gente atua. Então, o que acontece nesse primeira aproximação? O estagiário já chega num ambiente que não lhe é muito agradável. E eu já fui supervisor de campo, não assistente social, não professor supervisor, eu já fui assistente social orientador. Quero dizer que aquele aluno que vem 2 vezes por semana para o trabalho, porque ali é trabalho, certo? Vamos combinar, trabalho. As tarefas têm que ter continuidade. Muitas vezes ele vem uma semana, aí você passa uma tarefa, instrui. Aí como tem prova na semana que vem, você vai aparecer 2 semanas depois. O estagiário, por ter um perfil descontínuo no trabalho, ele muitas vezes atrapalha o profissional. Estou falando claro para vocês aqui por experiência. Ele traz primeiro que você tem coisas para fazer e tem coisas para realizar. Você tem que orientar, mas ele não está todo dia. E nem sempre o dia que ele vem, eu tenho aquele tempo mental, não é tempo físico. Físico eu não tenho. Tem que ter um tempo mental para sentar, olhar nos olhos e combinar, falar, chamar, discutir. A realidade do campo, eu vou chamar isso de arrastamento da prática. Então o que acontece? Trocando em miúdos. Tanto o profissional, quanto o estudante, quanto o supervisor, que é mais eventual ainda, supervisor docente,
vão ser arrastados por uma corrente marítima chamada prazos, relatórios e carga horária, frequência. Eu noto que os alunos o documento que eles mais gostam e mais falam é a frequência. Por que será? Aí, no desdobrar desse dia a dia, as exigências das disciplinas teóricas, as exigências, não é, de formar, porque estágio já é no final do curso, levam esse aluno para uma matemática perversa. O que eu preciso para me formar no estágio? Eu tenho que cumprir a carga horária. Eu tenho que fazer um relatório no final. Vocês já compararam o relatório de estágio com o TCC? Por favor, qual é a diferença? Alguém aqui já publicou um relatório de estágio seu, ou de alguém, relatório de estágio final? O que acontece com os relatórios de estágio? A professora Silene foi coordenadora do CEPRAS, professora Daniela, atual coordenadora. O que se faz com aquela pilha de relatórios de estágio? São muitos. Estágio 1, estágio 2, estágio 3. Onde eles vão parar? Não entendi. Arquivo morto? Prateleiras? Mas isso não é por culpa da incompetência nem de supervisores, nem de aluno. É culpa do lugar que o estágio foi parar. Ele virou uma mediação administrativa. Uma pressa de fazer estágio, uma pressa de passar no campo. Claro que eu estou generalizando e caricaturando, mas propositalmente. Sabe por quê? Porque o estágio foi parar no lugar errado na administração da formação, no lugar administrativo, burocrático, de cumprir carga horária e da, como disse a professora Rosa, experiência. Vocês conhecem, hoje eu ouvi falar da palavra empirismo. Vocês sabem o que quer dizer, não sabem? É que a verdade está na experiência. Alguém acredita realmente nisso? Que basta passar na experiência e aprendeu? Isso não é nada dialético, isso é altamente positivista. É um pragmatismo muito perigoso que não leva ao conhecimento, nem ao autoconhecimento seu próprio, da sua realidade estagiária, nem ao conhecimento da instituição, nem ao conhecimento do usuário e do serviço. Isso fica uma coisa por cima. Então eu quero dizer para vocês que quando eu vejo no debate, eu estou há quase 5 anos, né, professora Vera, coordenando junto com uma equipe enorme de professores, mas eu estou lá desde 2011, no processo de revisão curricular, lá na Universidade Federal, e passei a minha vida nisso, porque na UNAM eu fiz isso, na BEPS eu fiz isso, eu não sei quanto tempo da minha vida eu já fiz, estou com as mãos postas nessa questão. E a impressão que me dá, tanto olhando por dentro da instituição de ensino, quanto olhando por dentro da instituição de prática, é que o estágio virou um incômodo no processo formativo. Um incômodo para todo mundo. Um incômodo para o supervisor, um incômodo para o professor que tem que sair da universidade fora da universidade e se deslocar, marcar hora, ir para um bairro distante, um bairro próximo. O resultado disso é que nós precisamos, eu acho que, botar o dedo na ferida e mexer. Porque, às vezes, botar o dedo na ferida, você suporta a dor. Mas quando você mexe, você grita. E nós temos que gritar. Porque o estágio, olha só o paradoxo. Se nós advogamos de que a direção social da formação profissional é dialética, o que o Marx, o velho Marx, disse como qual é a prova da verdade? Estava lendo prova aqui mesmo. Qual foi a prova dele? Onde é que estava a prova do real? Da verdade, não do real. Só vamos sair daqui depois que sair essa resposta. Só tenho isso aqui de tempo. Qual é a dimensão, onde diz assim, até o Engels chamou de prova do pudim. Quando é que você sabe que o pudim está gostoso ou o pudim está azedo? O que você tem que fazer para saber? Porque ele pode estar brilhando, né? Mas é só fumo isso. Como é que você tira a prova do pudim? Isso é o quê? E onde é que está a prova? Está na prática, está na ação, está no real. Não está na teoria.
A teoria sofre a prova da realidade. Então, o estágio é o momento da prova do pudim. Se for mal feito, azeda. Qual o problema do estágio? Que ele é confundido com prática. Quando, na verdade, segundo nossas diretrizes curriculares, segundo a nossa concepção dialética, que é predominante no ensino do serviço social, da formação, só no ensino que é predominante, na prática não é predominante. A relação não é teoria e prática, porque tem tanta confusão nessa discussão de teoria e prática, e uma das maiores deles é assim, não se pode diferenciar. Não, pode diferenciar. Teoria não é prática. Isso não é positivista. Positivista diz assim, teoria é uma coisa, prática é outro separado. O problema do positivismo nessa relação é a separação, não é a diferenciação. Mas se trabalha muito bem isso naquele famoso texto do Método de Economia Política. Ele deixa bem claro que pensar é uma coisa, realidade é outra. E que essa mistura levou Hegel a se equivocar e dizer que a realidade nasce do pensamento. O estágio é a hora da prova, em que as dimensões teóricas... Olha, eu quando trabalho a dimensão teórica em sala, eu trago o que para dentro da sala? A realidade. Filme, exemplo, porque os alunos pedem e eu faço. E todo mundo que ensina fundamentos tem que fazer isso, senão vira um teoricismo, filosofia puramente abstrata. E, na realidade do estágio, essas dimensões elas têm que fazer sentido uma para a outra. Então, sabe o que acontece? Eu sou supervisor de estágio e pergunto para meus alunos. Vem um relatório de estágio descritivo. Reunimos tantas vezes, foram tantos usuários, participei de tantas visitas, tantos programas. Não existe, boa parte, tá, gente? Análise teórica. Não existe teorização. O que é ação? Reflexão. Eu ajo e eu reflito. Tem que teorizar. Quando eu teorizo, o que acontece? Eu teorizo sobre o quê? Sobre a realidade. A realidade põe em xeque a minha teorização. Isso é dialética. Isso é que é praxis. Se o estágio virar uma pauta administrativa de carga horária e experiência, só se o aluno quiser e o supervisor também estiver muito bem sintonizado nessa discussão teórica da relação teoria-prática, é que vai haver um aproveitamento da relação teoria-prática, senão é experiência. E o que os alunos, o que acaba acontecendo muito é aprendizagem programática da instituição. Então eu vou aprender, estou numa política de saúde, vou aprender isso. Então vai, nos programas. Né, aí ele entra no trabalho e tem que entrar. Se o aluno, ao concluir o estágio, não estiver fazendo o que a assistente social faz, ele não está estagiando. É por isso que tem 1, 2, 3, né? No 3, quando eu disser 3, você vira assistente social, entenderam? É mais ou menos isso. Aí você vai ter que fazer as práticas profissionais. Se isso não acontece, gente, é arremedo de estágio. Remedo. Tu imagina, estou falando de uma coisa de ideal, né? O ideal é que aconteça a relação teoria-prática, que ele meta a mão na prática, que o supervisor lhe supervisione. Supervisionar não é fazer para ele e nem é mandar ele fazer. Supervisionar é supervisão, visão de cima. Eu olho a sua prática e digo, olha, pode melhorar aqui, porque ele está quase assistente social. Agora tem estagiário que sai sem tocar na prática. Eu tenho pena e preocupações graves, não só com a formação desse futuro profissional, mas com quem ele vai despejar a sua ação profissional. E aí a gente fala de cidadania. Como é que você quer ter cidadania na saúde se os médicos são mal formados e perigosamente ameaçadores à saúde pública? Como é que você quer ter cidadania, inclusão social ou garantia de direitos se você não domina a prática profissional e a teoria da ação profissional? Então era isso que eu queria colocar. Muito obrigado. Bem, essa tarefa difícil de coordenar a mesa, né? Na hora do bom ter que estar ali administrando,
Mas é porque a gente também precisa ouvi-los, né, Reinaldo? Tirar vocês desse lugar do conforto, de ficar olhando, e vocês também têm que estarem aqui conosco nesse processo de construção. E aí agradeço também a fala do professor Reinaldo e reitero aqui a minha alegria de estar com vocês dois aqui. São duas pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, né? E pensar o estágio a partir de todas essas dimensões e esses elementos pontuados por vocês. Nós vamos abrir agora, né, acho que a gente pode fazer 2 blocos, né? Pode ser um de 4, né, 2 de 4, pode ser? 2 de 4. E aí a gente coloca 3 minutos. Olha, já me olharam com cara feia. 3 minutos, vamos estar. 2 minutos, nossa. Vou aqui monitorar uma variando, tá certo? Então, por favor, quem quiser fazer a fala, a gente vai deixar já o microfone aqui, os meninos estão com ali, né? Vocês podem vir aqui na frente, fazer a pergunta, o questionamento, a reflexão. Vocês podem ficar à vontade. Tá? Só antes de passar a fala, só registrar a presença nesse fórum da professora doutora Vera Gomes, que é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal do Pará. Primeiramente dizer, olha, uma honra, uma satisfação. Faço das minhas palavras a vocês. Encantado, realmente, é o que na prática realmente a gente tem que ouvir, né? E eu fiquei até surpresa, tem muito acadêmico, né, e pouco profissional. Eu hoje estou como assistente social da APAI, fiz o curso presencial na UPRA, só que por questões financeiras eu acabei terminando EAD. Mas eu senti na pele, gente, eu posso dizer que é preocupante mesmo quando você se manifesta a respeito do curso de serviço social à distância. Porque a gente não pode brincar com vidas. Nós, assistentes sociais, quando o professor fala dessa questão de saber das garantias de direito, que tem gente que nem sabe o que é, o que eu estou fazendo ali diante daquele nosso usuário, né? Então é por isso que hoje eu estou do outro lado e eu me preocupo. E eu também sou tutora de serviço social à distância e eu me preocupo mais ainda quando eu vi. Porque a gente observa algumas pessoas que levam a nossa profissão como uma coisa qualquer, como a questão do capital. Eu estou trabalhando com gente, com pessoas, a gente tem que se preocupar. Que ali uma vírgula mal colocada, a gente pode acabar a vida daquela família que está te procurando como aluno no final do túnel. Não é? E hoje não foi fácil para mim estar onde eu estou, também na Comissão Provisória do Serviço Social do CREA, Santarém. Gente, eu lutei muito, era acadêmica, mas eu já fazia polêmica. Né? Eu quero abrir essa seccional, gente, uma vergonha, nossa casa está fechada, está abandonada, e eu arregacei. E eu sempre falo para os meus alunos, você é uma plantinha, você precisa estar se molhando, se ponderando, né? Se empoderando, porque para você não fazer besteira. São diversos profissionais aí, mas são poucos que estão na área de trabalho. Eu suei muito, nem bem formada, eu fui chamada para ser assistente social da PAI. Né? Corri, perturbei bastante o pessoal de Belém, eu quero. Então, Dona Fátima é que eu diga, né? Mas, gente, é a gente que vai fazer o diferencial. Eu digo para os meus alunos que nós somos uma pedra bruta quando a gente começa na faculdade. Mas a gente precisa ser lapidada. E se você não conseguir essa lapidação, você fica fora. Justamente vem a questão da ética, eu trabalho muito. Meus alunos falam, professora, 259 páginas. Pô, é pouco, mas é só o começo. Então, eu vou terminar aqui minhas palavras, gente, dizendo que não vai ser fácil, mas a luta continua. Então, cada um de vocês é responsável pela profissão, pelo bom profissional que você vai ser. Tá? Eu agradeço desde já para Belém. Eu fiz questão de vir para Belém, para esse seminário, do que para Tocantins. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu venho representando Marabá, né? Trabalho no Hospital Municipal de Marabá. Infelizmente, ou felizmente,
Hoje a gente tem vários alunos de serviço social lá, porque temos mais ou menos umas 5 universidades em AD, e a maioria hoje, quem está como tutor presencial, uma vez por semana, são ex-alunos dessas universidades. E diariamente eu recebo alunos, por favor, eu preciso de estágio. E a gente fala, é lamentável, porque vem desde a questão ocupacional, não temos espaço, dividimos uma sala, não temos, nesse momento a gente não consegue garantir os nossos direitos enquanto profissionais, mas mesmo assim a gente não deixa de receber. Claro que antes eu estava com 3, hoje eu estou com 1. E a preocupação, o que vocês estavam falando com relação à formação. Gente, é impressionante como eles chegam. Eu me sinto quando eu digo, não, eu tenho que fazer o meu papel. Eu tenho que contribuir com eles no conhecimento que eu tenho, porque isso vai fazer a diferença. Até para viabilizar uma cesta básica, eu tenho que ter conhecimento em qual lei aquele usuário eu posso estar sendo direcionado. Porque senão, ao invés de a gente estar garantindo direitos, a gente vai restringir direitos e achar que tudo que está acontecendo, bater palma para isso e fechar os olhos. Quando na verdade a gente precisa resistir e dizer não, o que eu posso fazer no meu espaço ocupacional individualmente, se eu não tiver, porque infelizmente em Marabá hoje a gente tem muita gente que não recebe estagiário porque, primeiro, não é obrigação. Até que ponto não é obrigação ética em estar formando esses novos colegas para a gente poder melhorar e garantir os nossos direitos enquanto profissional? Então, eu já convido vocês, por que não levar, nem que seja um seminário relacionado a esse tema, porque nós temos mais de 5 universidades, para mais de 500 alunos serem formados por ano e com diversas dificuldades. Bom, boa tarde a todos e todas. É um privilégio estar aqui, e principalmente nas falas do professor Reinaldo e da professora Rosa. Assim, minha pergunta é sobre o estágio. O estagiário ele pode fazer visita domiciliar sozinho, e sobre a supervisão, até quantos estagiários pode estar sendo supervisionado? E falar para os alunos a mais. Bom, eu sou da Fibra, né? E assim, aconteceu uma situação lá sobre estágio. A gente é da primeira turma, do sexto semestre, sendo que quando chegou na parte de estagiar também, entrou uma turma novata no meio do caminho que se ajudou para nós, que era o terceiro. E o que aconteceu? Quando chegou nessa parte de estagiar, a coordenação disse que não tinha mais estágio para todo mundo, porque como ajudou 2 turmas, que a gente era do primeiro, que já estava avançado no sexto semestre, entrou uma nova, lógico, né, por capital, né, querendo lucro, para não perder turma, bora fechar, vamos aguentar. E a gente ficou perrengue, falando, não vai ter estágio para vocês e vocês têm que se virar. E o que a gente fez? A gente se movimentou. E a gente fez uma onda e conseguiu estágio. E hoje em dia, sabe o que acontece? Está sobrando estágio na Fibra. Por quê? Porque nós, alunos, se movimentou. E assim, quero chamar vocês, que nós precisamos sim se movimentar e perguntar para nós mesmos que tipo de profissional a gente quer ser. Porque a gente vai atender futuramente o usuário lá, que é totalmente corrompido do direito deles. E se nós, agora, na graduação, não conseguimos se movimentar, como é que a gente vai garantir aquele direito lá na frente? Para que serve esse conhecimento que a gente está tendo dentro da sala de aula? Esse conhecimento que a gente está aqui, porque a gente não tem que vir só para certificar, a gente precisa parar com isso, chegar lá na frente, vai ter certificado? Não, gente. Também não pode deixar escapar isso aqui. Tudo esse tipo de conhecimento a gente fala, levar para os nossos colegas e convidar o pessoal desde a mais a construir com a gente um centro acadêmico aqui dentro, gente. Você não pode achar que tudo, aliás, deixar natural das coisas, porque não é natural. Deixo para vocês, convido, vamos construir serviço social em movimento, tá? Para ter. Bárbara, linda, me senti contemplada com a sua fala. E a minha fala aqui, de novo, também uma pergunta
para os professores sobre a questão dos espaços que são criados dentro das instituições para trazer a demanda que é grande, né? Por exemplo, eu falo assim da Unip, sempre vou falar da Unip, porque lá dentro da Unip, Nazaré, está funcionando uma ONG, só direitos, que eu estou até pesquisando para ver se ela é de fato uma ONG, né? Tem PJ, tudo direitinho. E essa ONG, ela está lá dentro e a gente não vê, pelo menos eu e o John, a gente não vê utilidade nenhuma nela, lá dentro. Né? Inclusive, a gente até sugeriu para a professora que por que eles não tiram essa ONG e deixam funcionar o centro acadêmico lá dentro? Né? E esse espaço a gente já soube por terceiros que foi criado para dar estágio. Né? E também sobre esses estágios, eles podem acontecer, eles são de fato, se eles podem acontecer dentro da instituição. E só para deixar aqui, que no momento que a gente está nessa luta, né, como a Bárbara falou, do movimento do centro acadêmico, é importante sim que vocês construam junto com a gente o centro acadêmico, porque é um movimento, não adianta a gente ficar só reclamando, querendo carga horária e tudo mais, e deixar claro para vocês que eu tenho pavor de ir para o campo de estágio, porque esse meu medo, ele não é um medo que me agrada. Inclusive eu estava até falando para o Everton que quando o professor acabou de falar, eu acabo ficando mais triste, porque eu sei que a nossa realidade dentro da instituição, ela é muito preocupante, né? E o que eu procuro fazer é estudar, claro, com certeza, mas assim, também me preocupo e me angustia muito ver que a galera que está dentro da Unip só quer um certificado. Né, e deixar claro que a nossa profissão ela vai muito além disso, e eu me sinto sim muito preocupada, e já falei isso em outras falas, que no momento que a gente se unir, as coisas vão começar a acontecer. Obrigada. Bom, gente, certamente nós não conseguiremos tratar de tudo, então já começo sugerindo que vocês leiam a lei de estágio, que é uma lei federal. Procurem ler, além do texto das diretrizes curriculares para o curso de serviço social, leiam o documento da política de estágio da DEPS, porque lá, inclusive, está tudo muito claro para tirar várias dúvidas de vocês sobre o que é supervisão, né? Sobre a questão do que tipo de campo de estágio. Vocês vão ver que, de fato, o documento está amparado na legislação, não é só uma manifestação, é uma defesa de uma concepção de formação, mas ele está ali. Inclusive, esse documento foi até protocolizado, né, no âmbito do MEC, para que passe a compor o documento de regulação da educação. Né? E como vocês estão vendo, a gente está tratando de alguns exemplos que foram dados aqui, né, de irregularidades, que estão no âmbito que deveriam ser alvo da fiscalização do Ministério da Educação. Né? Então, assim, a gente tem aí não só irregularidades, mas também, muitas vezes, ilegalidades que o sistema de avaliação e de fiscalização não consegue abarcar, né? E a gente sabe que a gente está lidando com uma mercadoria, com algo que não deveria ser mercadoria, mas é tratado como tal. Então, se a educação, se o ensino é mercadoria, aqueles que vão acessar o direito, que é um direito, mas eles vão acessar através da compra de um serviço, que é pagando uma faculdade que deveria lhe dar em troca um curso, né? Então, também a vida do discente e do docente vira mercadoria também. Então, a gente vê um processo bastante complexo e que, de fato, o ponto de partida é a gente conseguir desmistificar isso. E aí vocês deram assim, exemplos que acaba que os exemplos ruins são os que vêm, porque são aqueles que estão na contramão daquilo que a gente está aqui lembrando que é preconizado. Então, a gente sabe que essa lógica do estágio, do se vire, né, você precisa do estágio se vire, né, isso é muito comum, né, isso é menos comum nas universidades públicas e aquelas privadas que têm, né, uma organização melhor, uma maior preocupação, porque o próprio projeto pedagógico prevê uma coordenação de estágio, né, uma comissão. Esses cursos fazem articulações com o CRES, então o CRES tem uma participação, inclusive, porque o CRES tem a informação sobre as condições dos campos. Essa parceria é muito importante, é a obrigação do CRES, né, de
E, ao mesmo tempo, o conjunto CPS-3 tem um sistema de credenciamento dos estágios. Então, eu acho que uma das resistências, as colegas que vieram aqui dar alguns exemplos, né, de resistências, que é uma das resistências que a gente pode exercer na nossa autonomia profissional, que ela é relativa, mas ela é existente, porque às vezes a gente pensa que a relativa é porque não existe. Não, é relativa porque ela depende de vários condicionantes, mas dentro da autonomia relativa, acho que o mínimo que a gente pode fazer é não compactuar em assumir também como uma tarefa somente da gente, assistente social, a supervisão direta. Muitas vezes a gente é levado a essa postura, e isso é uma postura antiética em relação ao código de ética. Porque eu encontro um aluno desesperado, que está a batata que está na mão dele, ele não tem nenhuma proteção institucional para ele conseguir o estágio, e eu, movida muitas vezes por uma suposta ideia de que eu estou sendo solidária a esse aluno, de que eu estou defendendo a profissão, eu assumo também uma supervisão que não tem nenhum suporte institucional. Porque a minha instituição não me deu esse suporte, a supervisão não entrou na minha carga horária, eu não encontro essa unidade formadora. Atenção, está muito claro no documento, se não houver o encontro do supervisor acadêmico com o supervisor de campo, não há supervisão de estágio. Ela é uma supervisão do encontro dessas duas supervisões. Então, acho que a gente não está ajudando quando a gente recebe na instituição da gente esse aluno que nem sabe, acho que ele nem teve condições de entender na formação dele, que estão colocando uma responsabilidade na mão dele que não é dele, né? Porque, no mínimo, ele está pagando por um serviço, e nem isso está fazendo com que a instituição entregue a ele um mínimo de organização do estágio. Então, acho que a gente não está ajudando, e eu ainda acho que a gente está tendo uma infração ética quando a gente assume um estágio nessas condições. Porque a gente está lidando com uma atribuição privativa que não está amparada, a gente não procura nem saber do convênio, a gente assume a responsabilidade por um aluno, gente, que não tem condições de a gente assumir. Por outro lado, quando a gente também tem um vínculo de estágio, eu acho, vou dar um outro exemplo, para não dizer que eu estou falando somente das faculdades e do ensino à distância, que de fato, esse principalmente não vai ter relação com supervisão acadêmica. Isso é um fato, eu não inventei isso. Todos os levantamentos que tem aí documentados mostram isso, né? Que não está se garantindo essa supervisão acadêmica. Por que isso, gente? É custo. E quem lida com a educação com mercadoria não quer gastar, quer lucrar somente. Agora, a gente também pode tocar num outro aspecto, começou de fora, eu vou falar, né? Porque às vezes meus colegas daqui podem não querer falar. Também é um problema muito sério quando a gente assume um estágio de uma universidade pública e o supervisor acadêmico não aparece. Né? Ou então o CRES vai fiscalizar a instituição e só o supervisor de campo se dispõe a responder. O professor, que estou falando da minha categoria, né? Que é supervisor acadêmico, não se dispõe, porque diz que não vai ser fiscalizado pelo CRES. Então, eu passei por isso, como membro do CRES eu passei por isso. Então eu acho que a gente precisa ter coragem de fazer uma reflexão ética sobre as atitudes e a gente não reiterar, porque eu não estou falando de uma questão de simpatia, a professora fulana é mais simpática que a outra, não é isso, porque a gente deve lidar com os profissionais independente dessa relação, embora seja muito melhor quando a gente simpatiza. Eu estou falando de questão de assumir mesmo responsabilidades. Então, como é que eu vou aceitar um aluno de estágio que não vem a contrapartida legal da parceria com a supervisão acadêmica, ou mesmo não vem, porque, gente, é tudo muito sério, tem que ter convênio, tem que ter seguro, viu, pessoal? Vocês são estudantes. Não é chegar assim numa instituição, pedir para alguém receber vocês e fazer estágio, não. A lei de estágio protege vocês com a questão do seguro, porque vocês vão estar num ambiente, né, com uma situação específica, vocês vão estar lidando com situações que cada vez mais comuns, situações limites de fragilidade humana, de violência. Não é chegar assim, pedir assistente social para ser supervisora. E muitas vezes os estudantes não têm nem aonde saber. Aí sabe onde é que procura? No CRES, no Cefes, e acha que é o Cefes o culpado porque o curso está funcionando errado. O Cefes, ele tem uma luta política para que a gente possa sair dessa situação. Mas a gente precisa, de fato, ter essa institucionalidade do estágio.
Porque Reinaldo muito bem colocou, tanto a gente não vai ter nenhuma das garantias formativas pedagógicas, e eu quero dizer para vocês, a gente também não vai ter a garantia institucional do estágio, né? Se esses problemas não fossem tão graves, nós não precisaríamos ter aprovado uma resolução em que a gente pede a declaração, porque, gente, tem declaração que a assistente social supervisora nem sabe que o nome dela foi dado pela instituição, com o que ela foi supervisora. Tem estágio que não existe. Não existe em termos de... Se Reinaldo muito bem fez a crítica do estágio visto no ponto de vista administrativo, a gente já chegou a uma barbárie tal que muitas vezes o estágio não existe. A declaração é falsa. Enfim, então eu acho que a gente precisa também ter essa preocupação individual, mas esse individual no âmbito coletivo. Ninguém vira assistente social por um mérito individual. Por mais que cada um aqui faça grandes sacrifícios na vida, e outros também fazem, para a gente estar aqui. Porque estar numa categoria antes de tudo, fazer parte de um coletivo. Quando a gente quer xingar o médico, a gente xinga só o médico que nos atendeu? Não. A gente diz assim, esses médicos são todos... Por quê? Porque a profissão, o exercício profissional, carrega uma identidade coletiva. A gente passa a fazer parte de um coletivo que é verdade, um coletivo que nos cobra uma postura, mas é um coletivo que nos protege também. Porque quando a gente vai lá brigar com o gestor, a gente não diz assim, sou eu que quero. Não, a gente diz assim, tem um documento do Cefes, tem a lei, tem código, que diz que eu tenho que fazer isso. Então esse coletivo, ele é um coletivo que também nos protege. Afinal de contas, a regulamentação da profissão exige a autorregulação. Então, a Silene, aqui representando o CRES, é uma assistente social, né? E representa a estrutura que a categoria tem para se autorregular. Então, é isso que a gente precisa discutir. A gente precisa inserir o estágio nessa lógica, sair dessa lógica de que eu preciso. Ok, você precisa, mas quem precisa mais é quem está esperando o assistente social como um profissional que vai mediar relações, serviços, etc. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado, não cair. Infelizmente, a gente tem um nível de alienação, né, que nos atinge também. Então, quando um assistente social manda um aluno sozinho fazer uma visita domiciliar, manda ele fazer o relatório e depois só assina, isso não só é uma atitude antiética, como isso também é um exemplo de que você não tem zelo algum pela profissão, né? Por isso, inclusive, que então a supervisão direta exige sim uma implicação no planejamento, na execução, na avaliação das ações. Agora tem um detalhe, gente, nada mais frutífero do que você ter alguém, em geral jovem, mas não só, porque às vezes o seu estagiário é mais velho que você, mas alguém que venha de fora e lhe traga ideias novas. Eu supervisionei várias turmas de saúde mental e tem hoje ações do Serviço Social nos CAPs, em Maceió, que foram propostos pelos projetos de intervenção dos alunos. A assistente social nunca tinha pensado nisso. O estagiário experimentou e deixou essa contribuição. Então, não é só um mar de desesperos, e acho que é uma potencialidade incrível, mas que a gente só enxerga essa potencialidade se tiver a perspectiva que o Reinaldo muito bem colocou, enxergando para além. Porque se alguém está fazendo serviço social, pensando em melhorar de vida, ganhar um salário melhor, pode até ser, dependendo do seu ponto de partida, o salário da assistente social vai ser melhor. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente vai fazer como meio de vida, através de uma profissão que tem utilidade pública, porque se a gente não tivesse utilidade pública, não tinha lei de regulamentação para proteger a sociedade da gente. Quando a gente quer fazer isso através de uma profissão regulamentada, a gente precisa pensar nas responsabilidades que a gente tem, né? É um misto de autoridade e de responsabilidade. Então, é isso que a gente precisa discutir, e eu não tenho dúvidas que se a gente ficar isolado, sozinho em casa, somente lendo as mensagens, as denúncias do WhatsApp, não vai mudar nada. A gente precisa, de fato, se engajar, né, nos coletivos e evitar essa simplificação, porque isso que foi relatado aqui, gente, é uma simplificação da formação, que muitas vezes está no pacote da simplificação do trabalho profissional. Se você simplifica o trabalho profissional, imagina o estágio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é refletir sobre, está
capacitando, quais são as condições, o que isso tem a ver com o meu trabalho, para evitar exatamente essa naturalização que a gente está vendo na vida social como um todo, e não estaria no serviço social, né? Eu queria deixar essas questões, tá? Obrigada. Esse problema não começou hoje. Essa nossa profissão tem quantos anos? 70? Aqui no Pará, 75 anos, é isso? Quantos anos? 67. 67. Obrigado. São muitos anos, mas não são tantos assim. Então nós somos novos e temos tempo para recuperar. Vamos com calma. Nós temos a história aí que vai nos pautar. A tendência de solução muitas vezes é estabelecer logo uma guerra, achar um inimigo e vamos atacar. O nosso inimigo já sabemos quem é. Vamos atacar o inimigo certo. Cuidado para não escolher errado o inimigo. Não vamos escolher como inimigo os nossos colegas, mesmo quando eles estiverem errados. Eles não são nossos inimigos, só são colegas que estão cometendo, quem sabe por inconsciência, alguns erros até éticos. Nossa abordagem tem que ser uma abordagem pedagógica, mas uma abordagem firme, porque a gente se queixa muito quando uma corporação defende os seus errados. Não vamos fazer a mesma coisa, mas as instituições aqui estão presentes, CEFES, CRES, eles já sabem fazer, só que a categoria é imensa. Eu vou usar uma frase para dizer o que eu quero dizer de forma mais breve. Não vamos fazer a guerra entre assistentes sociais, orientadores de campo, professores, supervisores e estagiários. O que acontece muitas vezes é que a gente, como foi dito aqui pela Alice, pela Bárbara, pela Raquel, e fiquei muito feliz de ver, nós estamos no mesmo barco. Nós somos membros da mesma profissão, alunos, professores, profissionais. O lugar não é tão importante. O importante é a consciência que nós fazemos parte de um coletivo. Somos uma verdadeira comunidade, tem algo em comum, comunidade, que é a profissão. E eu acho que aí é um ponto de partida importante. Quando a gente fala do EAD, do ensino privado, público, olha o seguinte, nós não somos contra os alunos que estão matriculados no ensino à distância, contra os alunos que estão pagando o seu próprio curso, nem contra os colegas que estão trabalhando, porque nós compreendemos como tudo isso nasceu. Não é ilegal nem fazer o curso, nem trabalhar nos cursos, está tudo na lei. Mas nem tudo que está dentro da lei tem que ser preservado. Muitas coisas têm que ser mudadas, porque o nazismo estava dentro da lei deles, né? Não era ilegal, era imoral, era uma agressão à humanidade. Então nós temos que olhar para as nossas legalidades e ver que bons combates nós temos para combater. E eu acho que a primeira coisa é nós nos unirmos em torno de um propósito. E nós temos esse propósito que está escrito no nosso código de ética, está escrito na nossa lei de regulamentação, está no projeto, que é a soma de tudo isso, é um projeto profissional que tem cara, cor e direção. Acho que o primeiro passo é esse. É integrar, porque eu já tive em fóruns em que as pessoas se insurgiam contra nós por denunciarmos problemas que atingem a sociedade. Parece que tem que ser tudo escondidinho, botar debaixo da mesa, não está acontecendo, eu entro para negação. Não, nós temos que olhar para isso, mas não com aquele olhar de juiz, um olhar que vem sentenciar e condenar. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para refletir e para encontrar alternativas que não percamos o que nós já temos, que é um risco. Isso foi conquistado ao longo de décadas, de muita luta, muito estudo, muita pesquisa, muito evento, muitos erros e muitos acertos. A gente está hoje nós estamos defendendo um patrimônio intelectual, profissional e científico, que é o serviço social. O serviço social chegou num lugar que ele precisa ser defendido dos ataques. Sabe por quê? Essa profissão tem um componente ético-político que diferencia. Você não encontra profissões que têm uma direção e diz assim, olha, nós lutamos por tal coisa. Não, cada qual faz sua luta se quiser. É um individualismo metodológico. Nós não. A nossa profissão caminhou coletivamente para esse lugar. Então nós temos que defender porque ele pode ser desmontado. Porque ninguém vai ficar para pedra aqui, vai deixar para a posteridade.
Então nós temos que defender um legado que foi duramente conquistado. E uma das formas de perder esse legado é o que disse a professora Rosa: desvalorizar a profissão. Qualquer um faz. E faz formado de qualquer jeito. É mentira isso, gente. Não é verdade que o serviço social é simples, fácil. Muito ao contrário. Eu tenho uma experiência pessoal, eu vim da engenharia mecânica. A engenharia com suas integrais e suas derivadas. Eu considero hoje que aquilo ali fácil perto do serviço social. Porque o serviço social é desafiador, é complexo. Ele tem uma aparência de simplicidade, porque vem com aquela mistura de ajuda, bondade. Não é isso. Isso é apenas um fetiche que parece para a sociedade e para os gestores públicos que olham para o serviço social, para a área da assistência social, onde trabalha a assistência social, como coisas, inclusive, dóceis e doces. Uma coisa assim que tem muito. Na verdade, o serviço social mudou completamente, mas ele pode voltar a ser o que ele foi antes. Se nós não nos insurgirmos, e eu digo que cada vez somos menos, porque cada vez surgem mais pessoas que acham isso que eu estou dizendo. Então essa defesa que a gente faz aqui, gente, não é contra pessoas, é contra processos. Tem estudo EAD aqui, tem meu apreço. Não tenho nada contra, pelo contrário, eu tenho a favor. Eu lastimo que as instituições privadas, presenciais ou não presenciais, estejam usando o mercado da forma mais vil, que é vendendo e prometendo o que não entregam. Mas isso a gente conhece. Vai chamar o PROCON, porque é questão de consumidor mesmo, né? Mas cadê o MEC? Não vamos esperar pelo MEC. O MEC não vai fazer isso. Cadê o CRAS, o CREAS, o CEPES? Eles não têm pernas para chegar em todos esses lugares. Não vamos nos iludir, mas nós somos muitos espalhados em todas as instituições. Nós estamos lá na sala de aula, dando aula, nos presenciais, nos à distância. Nós estamos lá. Então, eu acho que se nós nos transformarmos em polos de resistência, eles não têm polos, nós também temos. Somos nós mesmos esses polos. Polos de resistência. Não vamos engolir. E aí não é quem se sente atingido por esse discurso, não é com você. É com o processo, é com a estrutura que se formou, é com o engano que se formou, que vai repercutir, sabe, contra quem? Contra a profissão, e pior, contra a sociedade, contra os que usam a nossa profissão, contra os que são nossos usuários, a população. Esses são os piores prejudicados. Eu digo para vocês, com conhecimento de causa, estou fazendo pesquisa sobre isso, com um grupo bem grande, e conversando com outros profissionais, outros grupos de pesquisa no Brasil. É, infelizmente, um risco muito grande da gente perder um patrimônio duramente conquistado. Patrimônio intelectual, não é patrimônio mesa, cadeira, ar-condicionado, não. É concepção, é densidade, é seriedade, é profundidade, mas isso se perde, gente. Porque a sociedade como um todo não quer mais isso. Não quer mais pensamento crítico. Eu que dou aula para os meus alunos de 5º semestre, eu digo assim, nessa aula, a gente vai bater cabeça para aprender a pensar criticamente. É dificílimo, está quase 6 horas por aula com eles, 12 horas por semana quase de aula que eu estou tendo com eles. É uma luta para ler textos e para filosofia com eles, 6 horas por aula. A aplicação da vida e a naturalização da vida está despossuindo o ser humano do seu protagonismo na história. Essa é a nossa luta, não é só o estágio. O estágio é uma parte. Mas se a gente não olhar isso como um todo, integrado, com uma luta que envolve todas as sociedades, não é só o Brasil, gente. Então se sinta integrado nisso, que dá mais gás, que dá mais força. Eu agradeço a atenção, lamento ter que sair, que eu queria continuar aqui ouvindo e participando do debate, mas eu tenho um compromisso já assumido lá na Federal, vou pegar esse trânsito agora, uma banca tem uma pessoa aflita que quer sua banca ocorrendo e depende de mim. Muito obrigado pela atenção e desculpe a Boa tarde. Primeiramente, fora Temer. E eu gostaria aqui, na verdade, de fazer um lembrete da questão que a gente sempre trata do EAD. Eu sou profissional, esqueci de falar, tá? E eu já fui supervisora e isso foi uma inquietação que me trouxe esse semestre, onde a aluna chegou para estagiar, né, no meu campo de trabalho,
E ela era do 4º semestre, estágio obrigatório, e aí eu fui conversar com ela e perguntar se ela tinha conhecimento de lei de estágio. Ela disse que não. Tudo bem, até aí é normal, geralmente as pessoas não conhecem. Mas se eu perguntar se ela teve aula de ética, ela me disse que estava tendo. Então eu perguntei a ela então, se ela conhecia alguns princípios do Código de Ética, ou se até conhecia o Código de Ética. Ela me disse que não sabia nem o que era o Código de Ética. Então eu fiquei estarrecida. Ela é uma aluna EAD no meu município, e isso me chamou muita atenção. Que tipo de formação e de qualificação que a gente está dando para esses alunos? Qual é o impacto que isso gera quando chega na hora de ingressar no campo de trabalho? E aí, a questão dessa crítica que a gente sempre se remete ao EAD, né? Mas isso também acontece no presencial, como foi colocado aqui pela Bárbara. E eu me recordo de um seminário que eu participei com o professor José Paulo Neto, onde ele disse que a gente não deve bater de frente com o EAD, né, como algo em que a gente tenha que, de certa forma, banir, de não querer que haja. Mas de que forma a gente vai enfrentar? Porque ela está posta e ela não vai sair. Né? Ela a tendência é aumentar e aumentar. Então, enquanto nós, profissionais, que nos questionamos em relação a isso, é estudar para estar dentro desses locais, ocupar esses locais, para que nós possamos mudar essa realidade. Né? Então, vamos pensar um pouco em relação a isso e realmente poder fazer acontecer. Porque o serviço social é justamente isso, é andar na contramão do que já está posto. Tá? Obrigada.